Olá, pessoal. Eu sou Alex Avelino e esse é o Podcasteando sobre saúde mental. Quero desejar as boas-vindas a todas, todos e todes. Eu sou Alex Avelino, sou psicólogo junguiano, atendo presencialmente na cidade de São Paulo, na região do Tatuapé e da Vila Maria, e online para qualquer lugar do mundo. Pessoal, tá sendo um prazer isso, começar a gravar esses podcasts, porque isso é um sonho. Eu me considero uma pessoa um tanto quanto extrovertida, gosto da relação com as pessoas, gosto de papos, ideias e de compartilhamentos. Então para mim, tirar o projeto do podcast do papel está sendo de verdade, um sonho que está se concretizando. Bom, sobre o podcast, o que eu vou falar para vocês, o que vocês podem esperar, desse podcast a partir de agora. Sobre o podcast, vocês podem esperar, um conteúdo, assim, cheio de assuntos interessantes, e de uma maneira que seja um pouco mais, palpável e compreensível, sem muita ideia de termo técnico, sem muita ideia de complexidade nas conversas. Ah, por ser psicólogo e gosto muito da minha profissão, eu acredito bastante na pluralidade de ideias. Então, antes de mais nada, eu gostaria de deixar assim bem claro para vocês, que o objetivo desse podcast jamais vai ser, trabalhar com verdades absolutas. Eu não quero trazer, eh, ditadores da verdade, eu não quero trazer pessoas que tenham verdades absolutas, eu não quero ser também essa referência para ninguém. A pluralidade de ideias, essa diversidade que a gente vive, na nossa cidade, na nossa casa, né, quando a gente mora com mais de uma pessoa, esse ambiente já se torna diverso, com ideias divergentes, com opiniões que são diferentes umas das outras, eu quero que seja replicada no podcast. E aí, eu acabei já dando um spoiler para vocês, né, que eu acabei falando, eu não quero trazer pessoas com ideias absolutas, porque é exatamente um dos objetivos. Alguns podcasts, alguns episódios, eu vou trazer pessoas profissionais da psicologia, profissionais de outras áreas também, para a gente falar sobre como a psicologia impacta positivamente na vida dessas pessoas, porque eu quero tornar tudo isso bastante palpável e eu quero que seja um conteúdo leve, um conteúdo interessante, um conteúdo bem legal. Bom, a duração do podcast, a minha ideia é não passar muito tempo, não passar assim de basicamente uns 15 minutos, porque eu também não quero que se torne algo cansativo. Então, eu vou trazer alguns assuntos, talvez de maneira um pouco mais reduzida, e, naturalmente, pode haver a possibilidade de um aprofundamento dessas ideias em outras oportunidades. A parte disso, eu também, tenho um site, né, que é o alexavelino.com.br. Também tenho os meus contatos nas redes sociais, que a gente pode conversar, a gente pode trocar mais ideias, a gente pode fazer, aprofundar alguns assuntos que fiquem um pouco mais na superficialidade. E é uma superficialidade que eu considero que talvez seja um tanto quanto necessária se olharmos do ponto de vista da ah, do objetivo de compreensão de algum conceito base. Então, eh, eu não quero trazer temas muito teóricos que se tornem muito cansativos, porque quando eu pensei nesse podcast, pensei em algo que fosse mais prático, que fosse mais, eh, compreensível para qualquer pessoa, seja essa pessoa uma
uma pessoa profissional da psicologia seja essa pessoa, uma pessoa que não tem contato nenhum com a psicologia. Então, por isso que eu vou seguir por esse caminho. Bom, para quem já me segue nas redes sociais, né, no Instagram, que é o @psi.alexavelino, eh, vocês sabem vocês sabem que eu já não tenho alguns roteiros de gravação. Então eu gosto bastante de fazer as gravações, de uma maneira mais livre, de uma maneira mais solta, porque eu acredito que a gente precisa pensar um pouquinho mais nessa espontaneidade. Talvez, eu tenha um pouco mais dessa facilidade justamente por me considerar uma pessoa mais extrovertida, né. Mas, eu acho que esse natural é o que vai deixar o assunto mais atrativo também. Fazer podcast sem roteiro e sem algum texto e sem alguma coisa base, às vezes até para leitura, eh não significa que não vai estar recheado de conceitos teóricos, né, que não significa que não vai estar embasado teoricamente. Vai haver sim esse embasamento. Mas, esse embasamento vai ficar mais para essa ordem do discursivo, vai ficar para a ideia da discussão, da conversa, busca um conceito aqui, busca outro ali, porque produzir esse tipo de conteúdo requer que a gente estude bastante. E estudar é uma coisa que eu gosto muito. Então, eu já estudo bastante por natureza, e aí eu acho que agora trazer um pouco desse estudo, ah, democratizar o acesso a esses conceitos, democratizar esses conhecimentos bases da psicologia, eu acho que vai ser fundamental. Bom, por padrão, muitos dos conceitos, muitas das ideias e das discussões que eu vou trazer para esse podcast, vai ser baseada na teoria junguiana, que é a teoria do Carl Gustav Jung, que foi um grande teórico da psicologia. Então ele teve um bom período em que ele trabalhou com Freud, no desenvolvimento da psicanálise, no aprofundamento dos conceitos psicanalíticos, e aí por questões deles, eles resolveram se separar, eles romperam a a a parceria que eles tinham nesse desenvolvimento. Naturalmente, porque Freud optava por seguir por um lado e Jung optava por seguir por outro. Mas como eu digo, normalmente, não quero fazer juízo de valores, não gosto do juízo de valores, principalmente quando a gente está falando dessa troca de informação e dessa troca de conhecimento. Então eu não vou falar que A ou B estava errado ou estava certo. O que eu vou dizer é: ambos trabalharam juntos enquanto puderam, enquanto seus conhecimentos e seus conceitos convergiam em uma teoria. A partir do momento que optam por seguir caminhos diferentes, eh, naturalmente precisam se separar, porque Freud queria ir pelo caminho A e Jung queria ir pelo caminho B. E está tudo bem, porque quando a gente olha para a complexidade da psique humana, a gente vê que não é uma teoria que vai definir tudo, o que é certo, o que é errado. Então existem vários caminhos pelos quais a gente pode seguir nesse momento. E aí vocês podem estar se perguntando algo do tipo: "Tá, mas então o que fez você escolher Jung em detrimento do Freud, da teoria freudiana?" Bom, isso vai muito mais, de acordo com aquilo que faz sentido para mim, em termos de compreensão dessa complexidade psíquica. Eu acredito que Jung
tenha uma teoria que para mim faz mais sentido. E aqui eu não estou dizendo que é a teoria certa. Aqui eu estou dizendo que para mim, para o meu trabalho, faz mais sentido eu olhar para estes conceitos junguianos e aplicá-los dentro do consultório com os pacientes, do que aplicar os conceitos freudianos. Mas isso não invalida nem desvaloriza de maneira alguma um outro psicólogo, qualquer outro psicólogo que resolva seguir pela linha freudiana. Eu gosto de dizer nesses momentos, assim, porque às vezes me perguntam coisas do tipo: "Ai, Alex, mas qual que é a melhor teoria que o psicólogo deveria seguir para o meu atendimento?". Bom, eu gosto de dizer que assim, não existe a melhor teoria. Não existe a teoria 100% certa e todas as outras são erradas. Não existe isso. Eu gosto de fazer um paralelo que é mais ou menos assim. Imagina que você está na sua casa agora e você quer chegar até o shopping que você costuma ir. Para você chegar nesse shopping, pensando um pouquinho sobre o percurso, você vai ter diversos caminhos. Você, a depender da distância, você pode ir a pé, você pode ir de ônibus, você pode ir de metrô. Quando a gente pensa em ônibus, a gente pode pensar em diversas linhas. Então, a linha A vai passar na rua de trás desse shopping, a linha B vai passar pela frente desse shopping. Eu não gosto da linha C, porque a linha C vai me deixar dentro do shopping, só que dá muita volta, e aí é um outro caminho. Pois bem, é a mesma coisa quando a gente fala do trabalho psicológico. O objetivo vai ser chegar ao shopping. O caminho que você vai optar por chegar ao shopping é a teoria que o psicólogo utiliza. De qualquer maneira você vai chegar. De qualquer maneira você vai ter o seu objetivo concluído. Mas por qual caminho vai depender da teoria que esse psicólogo segue. Justamente por isso, não existe a invalidação de qualquer teoria psicológica. Então, você pode procurar um psicólogo que seja psicanalista, você pode procurar um psicólogo que seja junguiano, você pode procurar um psicólogo que seja humanista, você pode procurar um psicólogo que seja behaviorista, não importa. O que importa é você saber onde você quer chegar e seguir, seguir. E quando eu falo seguir, não é somente achar o psicólogo ou a psicóloga que vai te atender, mas é sobretudo se colocar à disposição do seu processo terapêutico, porque o seu processo terapêutico é de grandiosíssima importância. Então, já ouvi também relatos de pessoas que falam assim: "Ah, fui no psicólogo e não resolveu nada". Vai ter um episódio sobre isso, vamos falar um pouquinho sobre isso. Não resolveu nada por quê? Como que você estava na sua terapia? Como que você se colocava na sua terapia? Você se colocava de maneira disponível? O psicólogo ou a psicóloga, eles não fazem milagres, né? Eu costumo brincar que a gente trabalha com a mente humana, mas ainda não a lemos. Não conseguimos ler a mente humana. E brinco também com a ideia da academia, que eu sempre falo assim: poxa vida, eu acho demais, um absurdo, o fato de eu pagar a academia e ainda ter que ir para a academia. Eu já não estou pagando? Então, se eu já estou pagando, tem que resolver. A mesma coisa é com a psicologia. Há pessoas que simplesmente por estarem pagando, acham que a psicologia tem que resolver. Mas se você não for treinar na academia,
você não vai resolver a sua questão de saúde, a perda de peso, a definição muscular, o ganho de massa. Se você não for treinar, você não vai resolver. Se você não for para terapia, e não é ir para terapia e estar apenas de corpo presente, mas é também estar com a mente disponível, com o emocional disponível para poder passar aquele período de processo terapêutico e, se dedicar a ele. Se você não fizer isso, simplesmente pagar a psicologia não vai resolver. Então, você precisa colocar isso em prática. Bom, eu já estou aqui dentro desse tempinho de 15 minutos que eu falei para vocês no início. Gosto muito de falar sobre muitas coisas, vamos ter oportunidade para discutir muitas coisas, inclusive essas ideias. Esse podcast não tem o objetivo de fazer terapia, não é o objetivo de que você se alimente desse podcast e não precise ir procurar uma ajuda psíquica, não precise cuidar da saúde mental. Ele não tem o objetivo de cuidar da sua saúde mental, porque ele é um podcast que vai tratar de assuntos generalistas para todas as pessoas. A melhor forma que você tem de cuidar da sua saúde mental é procurando um profissional para você observar você mesmo, para você dar a devida atenção para você mesmo. Então, por hoje, eu vou ficando por aqui. Apresentei para vocês um pouquinho a ideia do podcast, agora vocês também já me conhecem um pouquinho, já até estourei um pouquinho do tempo, mas haverá novos episódios nos quais a gente vai discutir assuntos muito legais, muito interessantes e aquela ideia de assuntos práticos, assuntos do dia a dia. Tá bom, pessoal? Bom, quero agradecer a atenção de todos e até o próximo episódio.